Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tudo bem. Podemos começar? Sim. Seu nome completo? Anderson Vinícius Dogokenski. Obrigado. Qual o seu endereço, Anderson? Rua José Sartori. Aqui em Planalto. Planalto. Anderson, você já depôs em juízo, eu já lhe informei isso, né? Sim. Que em razão de você ser filho da Alexandra, você pode se abster de depor, você não é obrigado a depor, tá? Você tem o direito de permanecer em silêncio e não responder nenhuma pergunta que incrimine a sua mãe. Isso é um direito garantido por lei, tá bom? Tá bom. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público. Bom dia, Anderson. Bom dia, tudo bem? Anderson, nós vimos aqui já no início da solenidade, né, que o senhor abraçou a sua mãe e a sua mãe, pela primeira vez nesse plenário, chorou copiosamente. Não tinha chorado antes. Não começa. Doutor, vamos tentar assim, ó, tá, vamos tentar. Eu vou solicitar o seguinte: o Anderson, ele é filho da Alexandra e não vamos esquecer isso. Independente de qualquer coisa, de qualquer fato, a Alexandra sempre vai ser mãe do Anderson e ele sempre vai ser filho dela. E então vamos assim, ó, vamos manter o respeito, até porque dignidade ela é insta ao ser humano e pouco importa a função que a gente exerça, o lugar que a gente esteja, né? E o que a gente tenha feito, dignidade a gente não perde. A gente tem só pelo fato de ser humano. Então vamos nos portar assim e pensar no Anderson também, e que nem sempre os fins justificam os meios. Que idade o senhor tem, Anderson? Eu tenho 19. 19 anos. Isso. Tá. A minha pergunta, né, que eu iria fazer é o seguinte: como que foi assim, como que é, né, a relação do senhor com a sua mãe? Olha, pra mim, a minha mãe vai ser sempre, como ela disse, pra mim a minha mãe vai ser sempre a minha mãe, entendeu? Tipo, pra mim, independente de qualquer coisa, ela me criou, eu não tive pai, então, pra mim, ela foi meu pai, minha mãe, foi tudo pra mim, entendeu? E sempre vai ser, independente de qualquer coisa. Certo. Quem é o teu pai, Anderson? Meu pai é o José Valdecir Dogokenski. O senhor lembra dele? Olha, recordar eu não lembro assim, sabe? Vou dizer bem a verdade, eu não lembro dele assim. Ele é falecido? É, falecido. O senhor sabe a forma com que ele morreu? Cara, se eu dizer assim que eu sei a forma, tipo, estaria te mentindo, entendeu? Porque eu não lembro realmente, né, dele, entendeu? Então não sei assim. Não sabe. É. Certo. Bom, e a partir daí o senhor começou a viver só o senhor e a Alexandra, né? Isso. Tá. O Rafael nasceu depois. Como é que foi assim o surgimento do Rafael na vida de vocês? Meu pai faleceu em 2007, né? Isso. E aí eu e minha mãe viemos morar pra Planalto, junto na casa da minha avó, né? Da dona Isailde? Isso. E aí, depois de um tempo, aí eu e a mãe fomos morar sozinhos, né? Claro. Aí, depois desse tempo, aí ela conheceu o Rodrigo, né? E tempos depois, daí ela ficou grávida e o Rafael nasceu em 2008, daí, né? Certo. E o Rodrigo, assim, a tua relação com o Rodrigo, ele era o senhor considerava ele um padrasto? Como é que era a situação? Cara, no começo até eu relevava, mas depois foi o cara que terminou com a minha vida. Terminou com a tua vida, tá? Teve algum fato específico, assim? Porque consta que foi juntado até um inquérito policial, né? Que o senhor teria sido vítima, né, do Rodrigo, Isso. inclusive aberto por pedido do Ministério Público, né? Isso. De um suposto abuso contra o senhor, Foi. né? Como é que foi isso aí? Isso, eu Se fui... o senhor quiser falar, no caso, sim. quiser responder. Quero sim. Isso começou ainda antes do Rafael nascer. Quando eu fui abusado várias vezes por ele. Quando a gente ficava sozinho, sabe? Às vezes ele colocava vídeos pornográficos assim, sabe? E fazia eu tocar nele, tocava em mim, sabe? E isso
foi antes e continuou depois também do Rafa nascer. Uhum. E aí o senhor naturalmente contou para sua mãe? Não contei, porque eu tinha medo que ele pudesse fazer alguma coisa. E por isso que eu nunca contei. Certo. E aí em que momento que o senhor contou isso para sua mãe? Para minha mãe foi no dia que eu vim depor aqui. O dia, como é que eu posso explicar? Dia que eu vim depor aqui, né? Isso. Eu não lembro. Eu vim depor para doutora. Perante a juíza, né? Perante a juíza. Isso, exatamente. Isso. E para os advogados, quando é que o senhor contou? Eles ficaram sabendo nesse dia também. Nesse dia também? Isso. Perfeito. Quando o senhor veio, né, prestar o depoimento para a juíza, tá? O senhor já tinha sido entrevistado por psicólogas, né? Isso. Uhum. O senhor era adolescente na época, né? Era. Certo. O senhor não mencionou isso para as psicólogas? Mencionei para uma psicóloga em Alpestre. Em Alpestre. Isso. Tá. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso com alguém. Entendi. Tá. Mas nessas aqui da investigação, não, né? Não. Tá. Eu não sei também se ela tá ou não tá, né, nessa investigação. É que tem 2 escutas especializadas do senhor com a psicóloga, né? Uhum. E eu reli aqui e não encontrei, né, nenhuma menção a isso. Ela era lá de Alpestre. Essa é de Alpestre que o senhor falou? Alpestre. Perfeito, não, entendi. Doutor, eu... Desculpe, não gosto e não faço isso só para interromper. Foi uma policial civil que fez a escuta especializada. Perfeito, eu acho que não é psicóloga, talvez por isso que o Anderson também, para ele compreender. Não, perdão a intromissão. Não, doutor. a sua intervenção foi muito precisa, né? Então, o senhor, assim, na escuta especializada, falou com uma policial, né? Isso. Perfeito. Tá. Deixa eu entender uma situação, Anderson, tá? O Delair, tá? Depois apareceu o Delair, né, na vida de vocês. Sim. Em que momento assim surgiu o Delair, né? Porque ela se separou do Rodrigo. Como é que foi assim a transição do Rodrigo pro Delair? Cara, do Rodrigo pro Delair, aí a gente veio morar em Planalto, né? De novo. E aí a mãe ficou tipo solteira por um tempo, né? Se separou do Rodrigo? Separou do Rodrigo e daí ficou, tipo, foi ver a vida, né, bem dizer. E daí, depois de um tempo, assim, eu acho que, depois de um ano e pouco, assim, aí eu não sei, tipo, como surgiu também não sei, né, mas que daí depois, tipo, de um ano e pouco, aí ele começou, tipo, vir lá em casa e coisa, entendeu? Aí foi assim. E ele era uma pessoa legal, Delair. Sim, Sim. Tipo, no começo eu meio que já não aceitava pelo fato de eu ter passado aquilo antes, entendeu? Com o meu ex-padrasto, entendeu? E, tipo, no começo eu não queria que ela namorasse, sabe? Entendeu? Entendi. Mas depois eu aceitei, porque, tipo, eu vi que ele era um cara de boa, assim, sabe? E aí, tipo, eu fui relevando, sabe? Porque eu vi que meu irmão gostava bastante dele, sabe? Certo. Tipo... Então, eu, tipo, não tinha nenhum afeto com ele, mas, tipo, pra mim não mudava nada, entendeu? Entendi. Bom, aí o Rodrigo, no caso, né, se separou da sua mãe, e o Rodrigo, ele começou a pagar pensão pra sua mãe? Não, pro Rafael? Não, até que eu saiba, nunca pagou nada. Como é que a sua mãe se mantinha? A minha mãe, ela recebia uma pensão, eu acho que é uma coisa assim, sabe? E eu também sempre trabalhei... Do falecimento do seu pai? E eu sempre trabalhei. Tipo, pra ajudar em casa também. Mas assim, existia alguma visitação assim do Rodrigo em relação ao Rafael? Ele ia, mas muito raramente. Nem sempre, tipo, não sempre, sabe? Mas algumas vezes assim ele ia. Sim. E o Rodrigo morava onde? Atualmente eu acho que era Bento Gonçalves, mas eu não sabia bem certo, sim. E o senhor já foi para Bento Gonçalves? Já. Fui e voltei umas quantas vezes já. É mesmo? E o senhor, cada vez que foi e voltou, foi como? De carro, de ônibus? Como é que o senhor foi? Cara, era complicado a vida, assim, sabe? Porque, como eu dizia, a gente sempre foi complicado, porque às vezes a gente estava aqui de boa, né? Que a gente vinha pra cá, ficava eu, a mãe e orava. Aí o Rodrigo vinha, era um piscar de olhos, tinha que ir pra Bento. Vocês iam pra Bento? Ou pra... Com o Rodrigo? Exatamente. Mas aí ela se reconciliava com o Rodrigo?
calma aí, deixa eu falar um pouquinho Sim, também. pode ficar à vontade. Que o doutor interrompeu ali. Não, é que tu... Deixa eu falar Tá, também, né? só um pouquinho, doutores. Vamos deixar o Anderson responder e ir prosseguindo. Obrigado, doutor. No caso, tipo, como eu tava falando, aí às vezes a gente tava de boa, sabe? Aqui, tranquilo, até teve algumas vezes que a mãe se separou e a gente veio pra cá, né? Teve várias vezes isso que aconteceu, né? E aí a gente vinha pra Planalto, e aí quando eu via, a gente já tinha que voltar, sabe? Porque não sei o que acontecia, né? Mas, tipo, eu acho que era alguma ameaça, alguma coisa, porque sempre que a gente voltava, ou era para o interior, muito longe, que não tinha sinal, não tinha Wi-Fi, a gente não podia nem ter celular. Então a gente sempre ia e ficava, tipo, longe de família, de tudo, sabe? Tinha que ficar lá e era isso, tipo, não tinha muito... Aí o senhor fazia esse trajeto, né? Planalto, Bento Gonçalves, é isso, né? Tá. Quanto tempo dá de viagem? Cara, não sei dizer bem certo quanto tempo dá, assim, de viagem, né? Mas dá, acho que umas 5 horas, não sei bem certo o horário, né? 5 horas. Não, eu não sei o horário também, né? Não, claro. Tá. Anderson, vamos lá. Vamos tentar focar agora no dia lá, né, do acontecido. Sim. Tá? Quinta para sexta, tá? Quinta-feira, dia 14. O senhor estava em casa nesse dia? Tava. Tá. O Rafael estava em casa? Tava. Perfeito. O senhor tinha celular? Tinha. O Rafael tinha celular? Tinha. E a Alexandra? Tinha também. Perfeito. E a gente estava no auge da pandemia, pelo que eu me lembro, né? Tinha começado a pandemia, no caso. O senhor trabalhava numa lavagem? Isso. Lavagem de carros? Isso. E o senhor estava indo na lavagem? Não, naquele exato momento ali, não, porque eu fui me consultar e eu tava com suspeita de Covid, né? E aí tinha aquela indicação de ficar 15 dias em casa e coisa, Tá. né? Isolamento. Tá. E aí eu tava em isolamento naquela... Há um bom tempo já. Isso. Mas não chegou a estar com Covid? Tipo, eu tava com suspeita, né? Sim. Não é que eu tava. Não confirmou? Não, não confirmou. Certo. E o Rafael, ele costumava jogar no celular? Sim, tipo, jogava como todo adolescente, Claro. eu acho que joga, né? Sim. Costumava jogar bastante. O que ele jogava? Cara, ele jogava, tipo... jogo assim de tiro, coisinha assim, sabe? Tipo, coisa de criança. Sim. É o Free Fire aquele? É, isso. Como é que é esse jogo? Cara, tipo... como é que eu posso explicar? Eu lhe pergunto porque eu já sou de uma geração mais antiga, como é que eu né? posso explicar? É tipo, onde junta uma galera e joga, tipo, pra ver quem ganha a batalha, sabe? Tipo, como se fosse um Battle Royale, uma coisa assim, sabe? Ah, sim. E tem como falar durante esse jogo? Tem. Tipo, pessoa aleatória ou com o teu amigo, né, no caso. Ah, sim. Tá. O senhor jogava também? Não, esse jogo não. Tipo, eu já joguei alguns jogos, mas esse não. Tipo, nunca joguei. O Free Fire não. Não. Vamos lá, vamos entender uma situação. O Rafael jogava com quem? Cara, se te dizer assim que com quem ele jogava, eu não sei mesmo, assim, sabe? Sim. Com Ele quem? tinha amigos? Amigos de escola ou conhecido, alguma coisa assim, ele jogava, sabe? O Andrei, o senhor conhecia? Eu conhecia meio por cima, assim, sabe? Mas ele falava, assim, pouco, mas falava, assim, do Andrei. Sim, sim. Será que ele jogava com o Andrei? Eu acho que sim. Ah, tá. Bom, e aí, lá naquela quinta-feira, né? Vamos focar na quinta-feira, tá? O Delair foi lá de tarde? De tarde? Lá em casa? Isso. Cara, se dizer O senhor estava assim, com o Rafael lá, porque o Delair, ele trabalhava emetista, né? Isso. E às vezes ele vinha de tarde, ele foi naquela tarde? Às vezes ele vinha, não era sempre, né? Mas às vezes mais de noite, assim, ele vinha, tipo... Mas aquela tarde eu não lembro se ele veio ou não. E o Rafael estava em casa? Tá. Ficou toda a tarde em casa? Sim. Na quinta-feira de tarde o Rafael ficou em casa? Pelo que eu lembro, sim. E o senhor lembra, assim, do momento em que vocês foram dormir? Que a gente foi dormir? Isso, naquela quinta-feira. Sim, sim.
Em que horas mais ou menos foi isso? Que eu fui dormir não, fui pra cama, Sim. acho que eram umas 8 horas, assim, né? 8 da noite. É. O senhor tinha um quarto sozinho? É, isso. Cada um tinha um quarto sozinho. Uhum. E, tipo... Rafael tinha o dele? É, tinha o dele. E aí, acho que eram umas 8 horas. 8 da noite? É, 8 horas da noite. Eu fui, acho que pra cama, né? Eu não lembro bem certo o horário, né? E aí a mãe ficou na sala assistindo. Assistindo televisão? É, assistindo televisão. E o Rafael tava no quarto. O Delair não tava essa noite ali? Não, essa noite não. Ele tava ametista? Eu acho que sim, eu não sei também, Tá, não, né? claro, não claro, era claro. ele. Uhum. Era o horário normal que vocês se recolhiam? Pro quarto, 8 da noite? Não, o horário normal da gente dormir não, mas tipo, cada um pro seu quarto, alguma coisa assim, entendeu? Era esse horário normal? É, porque às vezes eu jogava bastante com meus amigos, né, também. Uhum. E aí, esse horário é o que a gente começava a jogar, entendeu? Até estendia a noite, assim. Entendi. Cada um ia pro seu quarto e ficar mexendo no celular? Isso. Tá. E o Rafael foi pro quarto dele? É, isso. E aí, desde o momento que o Rafael foi pro quarto dele, o senhor chegou a ver o Rafael, falar com ele, escutar ele? Sim, dava pra, tipo, escutar ele, né? Porque ele sempre conversava, né? Aí dava pra escutar ele conversando no quarto. Conversando com quem? Com quem eu também não sei, mas tipo, no celular, entendeu? Ah. Eu digo, jogando e falando com os amigos, com não sei quem que era, entendeu? O senhor estava no seu quarto e o Rafael no quarto dele. E Isso. o senhor conseguia escutar ele Não, falando? tipo, é porque escutar, assim, eu digo, não sempre, né? Mas tipo, Sim. dava pra escutar alguma coisinha que ele falava, assim, entendeu? Perfeito. E o senhor com fone de ouvido ou não? Sim. É. Mas tipo, às vezes a gente tira o fone, Claro, né? claro. Entendeu? Tá. E aí o senhor pegou no sono? O senhor se lembra de pegar no sono nessa noite? Não, tipo, aí eram umas... Eu não lembro que horário que era, aí eu levantei, fui no banheiro e voltei, acho que eram umas 11 e pouco, acho, 10, 11 e pouco. Eu levantei, fui no banheiro e daí eu acho que, eu não lembro se a mãe estava assistindo ainda ou não, tipo, isso aí eu já não lembro, né, se dizer. Que hora o senhor foi no banheiro, consegue se recordar? Eram umas 10, 11 horas por aí. 10, 11 horas foi no banheiro. Isso. Tinha movimento no quarto do Rafael? Cara, se dizer que eu vi assim, porque tipo, eu fui no banheiro, porque o meu quarto eu saía, ia pro banheiro Sim. e voltava, tipo, não dava, Sim. o quarto do Rafa era no meio, né, então Sim. eu não via assim, né, Claro. porque a porta estava encostada. Perfeito. E o senhor viu, a Alexandra estava na sala ainda às 10 e pouco ou ela já tinha ido pro quarto dela? Eu não lembro mesmo. Não consegue não lembro lembrar. mesmo. Perfeito. Mas o senhor viu a Alexandra? Quando o senhor foi às 10 e pouco no banheiro? Pois é, eu não lembro, entendeu? Ah, o se senhor ela não lembra. tava lá ou tá, não tava. Perfeito. E aí o senhor retorna pro seu quarto. Isso. E vai dormir ou segue no celular? Sigo no celular ainda. Bom, e a partir daí, depois que o senhor voltou do banheiro, né? O senhor ouviu mais alguma movimentação ali do Rafael? Tipo, não assim que eu me recordo, sabe? Talvez na hora eu tenha visto, mas tipo, que eu me recordo, não. Certo. Tinha vizinho, assim, que morava próximo ali, a Roberta Brambila, né? Isso. Tá. A casa é perto da de vocês ali? Tipo, acho que não dá um corredor assim, sabe? Bem Sim. pequeno assim, era. Dava pra ouvir, assim, quando eles falavam, gritavam lá dentro, Dava, às vezes? tipo, às vezes dava. E eles brigavam, assim, o casal? De vez em quando saiu algumas brigas, alguma coisa, entendeu? Pois é, tem portão na casa deles? Tem. Aham. O senhor chegou a ouvir barulho de portão naquela noite? Naquela noite? Isso. Tipo, de portão não, mas eu escutei uma batida na porta, sabe, assim, como se fosse no portão, entendeu? Ah, no portão ali. Uhum. E deixa eu verificar. Vozes assim ali do vizinho? Dos vizinhos? Tipo, eu escutei, como eu ia dizer, tipo, eram umas 4 e pouco, acho, não sei, 3 horas, 4 e pouco da manhã. Que eu não sei o que eu fiz também, né? Mas eu tava acordado aquela noite, né? E daí, tipo, eu escutei como se fosse, tipo, uma pancada, assim, sabe? Eu não sei, era tipo como se fosse uma porta de lata, alguma coisa assim, entendeu? Sim. E eu não imaginei que era na nossa casa ou outra coisa, por causa que o portão do vizinho também era de lata e coisa, né? E aí dizia, tipo... O senhor achou que era no vizinho? Eu achei que era no vizinho. Tá. Porque, tipo, dizia... Para, pai. Tipo, disse umas 2, 3 vezes, parou e depois disse de novo, entendeu? Entendi. Isso. E aí, tipo... Eu não imaginei, porque ninguém tinha pai lá em casa. Claro. Como é que eu ia imaginar? E o único pai que tinha era o vizinho. Do vizinho. Então...
eu escutei isso e, tipo, escutei, aí eu ia levantar, assim, e daí voltei a dormir de novo, tipo. E aí naquela hora ali, eu voltei, daí, tipo, desliguei o celular, peguei e fui dormir. O senhor viu o Rodrigo ali naquele momento? Não. Não, não vi porque eu, tipo, eu tava no Claro. quarto, né? Claro, não, perfeito, perfeito. Grito de alguém implorando por socorro? Não, tipo, grito, assim, de implorando, não. Pois é. A tua mãe entrando dentro do quarto com uma outra pessoa, o senhor chegou a ver isso? Não. Barulho de carro andando? Não cheguei porque, tipo, eu tava no quarto, sabe? Daí tava com a coberta por cima, assim, e tava no celular, sabe? Claro. Distraído. Claro. E daí, tipo, porque a mãe não gostava que, tipo, a gente ficasse até mais tarde, né? No celular, como eu acho que toda mãe não gosta, né? Lógico. E aí eu tava no celular, assim, tipo, meio que escondido, né? Da mãe, vamos dizer assim. E daí... Pois é, esse ponto aí é interessante. O senhor disse que estava escondido da mãe no celular. Explica pra nós isso aí. Não, eu acho que, tipo, nenhuma mãe gosta que o seu filho fique até mais tarde, né? No celular, naturalmente. Lógico. E aí, tipo, eu tava coberto assim, tipo, mexendo no celular, caso ela levantasse, tipo, pra ela não ver que eu tava mexendo no celular, entendeu? Ah, ela não podia lhe ver mexendo no celular. Não é que ela não podia me ver, entendeu? Ela, tipo, eu não queria que, tipo, que ela visse que eu tava mexendo, porque daí, tipo, de repente ela ia falar alguma coisa, entendeu? Não que ela não podia me ver no celular. Certo. Bom, aí vamos lá. No outro dia de manhã, que horas que o senhor acordou? Eu acho que eram umas 7 ou 8, acho uma coisa assim. E o senhor já não viu, Rafael? Não. Eu acordei de manhã, aí fui no banheiro, voltei, fiz meu café, e aí eu perguntei pra mãe, assim, tipo, eu pedi pra ela, tu escutou os barulhos de ontem de noite aqui no vizinho? Perguntei assim pra ela, né? E dela disse que, tipo, ela só fez assim, pra ver se não tinha escutado nada, né? Ela fez assim. E daí daí eu cruzei, daí fui pra sala e eu vi a porta do quarto do Rafa aberta, né? E daí, tipo, eu já meio suspeitei não, mas eu disse, o Rafa não tá em casa, né? Daí eu fiquei sentado lá na sala, né? Daí eu pedi pra mãe, daí eu disse, e o Rafa? Daí ela disse, eu acho que deve estar na avó, né? Porque às vezes ele costumava ir na avó lá, porque ele tinha umas galinhas lá, gostava de ir lá. Ele tinha uns garnizézinhos ali, né? Isso. E daí eu fiquei lá sentado, daí daqui a pouco a avó veio lá, e daí acho que ela conversou com a mãe, né? Não lembro em certo o que elas falaram. E daí começaram a tipo, discutir não, né? Mas falar assim, como a avó achou que era como sempre, né? Que nós estávamos indo embora de novo, né? Como sempre. E só que, tipo, aí a avó e a mãe começaram a brigar, né? E eu já tava... Naquela tipo, manhã ali? naquela manhã. E eu, tipo, tava desesperado, né? Porque já que o meu irmão não tava lá na avó, onde é que ele ia estar? O senhor desesperado. Aí eu já fiquei, tipo, desesperado, não sabia... Tipo, não sabia o que fazer, sabe? E daí eu também briguei com a avó, assim, mas, tipo, nada a ver, sabe? Eu briguei, eu achei que a avó tava mentindo, né? E aí a gente saiu, tipo, pra procurar, né? O Rafa, daí a gente deu a volta na quadra, foi no mercado, voltou. E daí nisso que eu tava voltando, eu liguei pro Delair, daí. O senhor ligou pro Delair? E daí, quando eu cheguei em casa, eu liguei pro Rodrigo também. O senhor ligou. Tá, e essa ligação que o senhor fez pro Rodrigo, né? Isso. Foi de qual aparelho celular? Foi com o celular do Rafa. Porque eu não tinha... Pois o celular do Rafael ficou lá, então, dentro da casa. Isso, tava dentro da casa. E o senhor usou o celular? Porque eu não tinha o número do Rodrigo, né? Entendi. Porque eu não queria saber. E aí, o que o senhor conversou com o Rodrigo? Eu liguei pro Rodrigo e perguntei... Daí, tipo, eu perguntei assim... E aí eu pedi pra ele... tu não sabe do Rafa? Daí ele disse bem assim, que Rafa? Ele disse pra mim. Eu disse, mas como que Rafa? É teu filho? Sim. Daí ele disse, não sei o quê. Daí ele disse... Daí ele disse, não sei, tô trabalhando aqui. E daí desligou, assim. Sim. E daí... O Rodrigo é meio broncão, assim. Sempre foi. E daí, depois de um tempo, daí acho que ele ligou de novo. Eu não lembro daí mais, né? Se ele ligou, não ligou, se foi a gente que ligou pra ele. Sim. E daí ele veio, eu acho que no sábado, eu acho. Ele tava onde? Cara, se dizer onde é que ele tava, eu não sei também, né?
Mas ele chegou a dizer onde ele estava? Ele disse que estava trabalhando, então provavelmente onde ele trabalhava era em Bento, ele estava em Bento, né? Se ele disse. Claro. Perfeito. E aí depois em que momento que ele chegou ali em Planalto? Era, acho que no sábado de manhã, eu acho. Sábado de manhã. Uhum. Certo. E ele chegou ali na casa de vocês? Sim. Conversou com o senhor? Tava, tipo, tinha bastante gente ali, né? Assim, junto, né? No sábado, porque todo mundo tava tentando procurar. E aí ele chegou, ele mais um casal lá. Casal. E que casal era esse? eu não conheço os dois, né? Mas enfim, era um casal de amigo dele, eu acho que era. Tu não conhecia? Não. Não eram dali de Planalto? Daqui de Planalto? Cara, eu não sei se são daqui, se já foram, né? Mas daqui não eram, acho que estão morando aqui, né? Deve ser amigo dele lá de cima, né? Perfeito. E aí o Rodrigo chegou ali e disse o quê? Daí ele, tipo, conversou, tipo assim, meio grosso, né? Sim, ele é meio broncão. Daí, tipo, virou as costas não sei, e saiu, assim, disse que ia procurar, não sei o quê. E daí pegou, montou no carro e foi embora. E a tua mãe, naturalmente, saiu também para procurar o Rafael? Tipo, a mãe tava bem desesperada, assim, no primeiro momento, assim, né? Claro. Tá, mas assim, a minha pergunta é se ela saía, assim, na rua para procurar o Rafael? Sim, tipo, ela saía, assim, mas a gente saiu mais ao redor ali, sabe? Das propriedades ali, assim, entendeu? Mas, tipo, que nem tinha lavoura lá embaixo, aí saía pra procurar a lavoura e coisa, entendeu? Tá, perfeito. Nesse primeiro momento que o Rodrigo chegou ali, ele proferiu alguma ameaça contra a sua mãe? Ele não proferiu porque tava todo mundo numa roda, assim, tinha amigos e coisa, né? Então ele não falou nada, né? Mas ele só ficou de pé, assim, aí só disse 2, 3 palavras e saiu embora. Perfeito, perfeito. E vamos lá, e aí a comunidade começou a chegar ali também para ajudar nas buscas do Rafael. Como é que foi isso aí? Assim, professores, conselhos, explica para nós como é que foi essa movimentação aí nos próximos dias. Bom, veio, tipo, alguns parentes, assim, conhecidos, né, da mãe, e aí todo mundo, tipo, uniu uma força-tarefa, né, pra procurar e tudo, né, tipo, procurar na região, por fora, em bairros, né, foi postado e coisa, né, porque até então ninguém sabia de nada. Sim. A comunidade estava bem, assim, preocupada? É, isso. Certo, tá. O senhor não foi trabalhar também naquela semana? Não. Ficou ali? Até o chefe queria que eu voltasse, mas eu falei, não tem como, né? Lógico. Não tinha como. E o Delair, ele veio lá de Ametista e ficou todo o tempo com vocês ali? Sim. Toda semana? Ele ficou assim, ele ficou a maioria do tempo ali, né? Mas algumas vezes ele foi pra Ametista e voltou, né? Perfeito. E o Rodrigo chegou a voltar ali para falar com vocês durante aquela semana? Cara, durante aquela semana eu acho que ele voltou, sim. Mas eu não lembro quando daí, né? Ah, sim. É que o Delair, ele mencionou que teve um momento, né, que ele presenciou a Alexandra e o Rodrigo discutindo ali por causa de um terreno. O senhor lembra disso? Chegou a ver isso? Por causa de um terreno? Cara, tipo, mas daqueles dias? Isso. Se eu disser que eu vi, assim, eu não recordo, entendeu? Claro. Só se o senhor viu isso, não recordo assim mesmo. Tá. Mas havia esse terreno? Como assim? Existia esse terreno, assim? Existia esse terreno, sim. De quem que era esse terreno? Esse terreno, no caso, a mãe ajudou ele a comprar, que era na rua de cima de casa. Ali, no caso. Certo. Mas assim, tá no nome de quem esse terreno, o senhor sabe essas coisas? Não sei. Perfeito. Tá. E a dona Isailde, assim, qual era assim a movimentação dela? Ela se mostrava preocupação, procurava também pelo Rafael? Tipo, claro, né? Ela 100% preocupada, né? A avó também, né? Então, ajudou a procurar e coisa. Certo. Até, tipo, um certo ponto que daí eles quiseram meio que encabular a gente, sabe? Tipo, ali na delegacia, eles quiseram meio que encabular, e aí eles começaram a jogar a gente um contra o outro, entendeu? Falaram que a gente, tipo, falaram que fui eu que falei que foi o Delair que levou o guri, entendeu? Falaram que foi a avó que falou que foi o Delair que levou, entendeu? Isso ainda, não.
Tipo, eles começaram meio que encabular a gente. O Jackson costumava ir ali na casa. O Jackson, sim. É, o policial. Sim. E quando ele ia ali, como é que ele era? Tranquilo? É, tipo, aparentemente assim era, né? E o delegado Ercílio, até que a gente viu o depoimento dele aqui, ele é um cara nervoso, bronco, ou é um cara tranquilo, assim? É, um cara debochado, né? Aham. Bem debochado. Que tipo de deboche, assim, ele fez? Ah, cara, eu acho que, tipo, o jeito que ele age, assim, que ele fala, eu acho que bem debochado, entendeu? Tipo, não gostei de certas atitudes dele, entendeu? O senhor teria alguma para exemplificar? Cara, eu acho que contra os dois delegados, eu acho que tenho uma declaração a fazer, entendeu? Ah, é? Vamos ver. Que quando ainda eu era de menor, tinha 17 anos, hein? E eu morava lá em Alpestre com a minha avó, né? Depois que aconteceu os fatos e coisa, né? E aí, eles pegaram eu lá na minha avó, né? E levaram até a delegacia. E qual delegado fez isso? o Ebert e o Ercílio, os dois. E daí levaram até a delegacia, botaram na sala e os dois. Tentaram ver se arrancava alguma coisa da minha cabeça, assim, né? E chegaram a mostrar a foto do meu irmão morto pra mim. Sim. Ver se eu falava alguma coisa, sabe? Claro. E, nossa, naquele dia foi o pior dia pra mim, Sim. sabe? Porque Você chegou a ver a foto? eu cheguei, tipo, uma a ver, foto mas quando impactante. foi, tipo, pra chegar pra ver o rosto, sabe? Eu Claro. não consegui. Claro. Perfeito. Tá. E aí, no caso, o senhor disse para os policiais o que o senhor já vinha dizendo? Sim, eu disse a mesma coisa, porque Lógico. eu disse que eu sabia, por que eu ia mentir, Sim, entendeu? Sim, sim. É que assim, lá naquela casa, né, pelo que a gente entendeu, tava a Alexandra, o senhor e o Rafael. Isso. Certo. Assim, tá amplamente comprovado, tá, que o senhor, assim, ó, não teve participação nenhuma nesse fato, né? Várias pessoas foram investigadas e o senhor, assim, ó, ficou amplamente comprovado que o senhor não teve participação, tá? Porém, há muitas pessoas que insinuam que o senhor participou. Como é que o senhor recebe, assim, essas insinuações? Cara, acho que insinuações é como você disse, é insinuações, né? Não é fatos. Mas isso Então, lhe desagrada? Não, tipo, eu acho que quiserem falar, pra mim não muda nada. Quiserem falar, podem falar. Eu sei da verdade e, tipo, que não... Como você disse, que comprovado que eu não tive, tipo, participação nenhuma, não sei de nada, entendeu? Sim, perfeito. Tô até hoje procurando uma resposta disso, Claro. falar bem a verdade. Porque até hoje a gente não sabe uma resposta, então... É igual tu disse, tipo, eu não ligo, assim, pra que vão falar, o que... Não. Perfeito. Anderson, eu quero lhe perguntar agora sobre um outro episódio, tá? A sua mãe foi presa e o senhor foi morar com a avó Isso. paterna, né? Paterna. Depois o senhor veio morar com a Isaílde. Isso. Certo. E consta que nos autos, né, quando foi feita a reconstituição do crime, que o senhor teve uma conversa em reservado com a dona Alexandra, né? E tinha uma escuta ambiental, né? O senhor se recorda desse episódio? Que quando teve a reconstituição, né, no caso... Isso. Sim, no caso, botaram, tipo, eu e a mãe numa sala, aí até a princípio eles Tava falaram... só o senhor e a dona Alexandra. Eles falaram, não precisa escuta, porque, tipo, não é que eu dei ideia, mas eu falei, já que vocês querem saber alguma coisa, coloca um gravador, alguma coisa ali, né, porque eu vou tentar falar com ela, isso aí? né? Eu falei pro delegado, ele disse, não precisa, não sei o que, fala só vocês dois e coisa. Mas, tipo, na hora eu me liguei já, porque eles estavam gravando alguma coisa assim, entendeu? Então... Pois é, então assim, o senhor imaginou que pudesse estar sendo gravado? Mas, tipo, eu não que eu não ia falar o que convém, entendeu? Mas, tipo, eu imaginei, né? Não que imaginei, não. Certo. E qual foi o teor da conversa que o senhor teve com a dona Alexandra? Foi, tipo, eu pedi sobre o que aconteceu e coisa, entendeu? O que tinha acontecido e ela, tipo, meio que me explicou, entendeu? E o que ela lhe explicou? Ela, tipo, tinha dito que tinha sido o Rodrigo, né, que tinha vindo ali buscar o Rafael. Naquela noite? Naquela noite. Que aí tinha, tipo, não sei o que aconteceu, né? Que ela disse que, tipo, ele tinha enforcado ele ali não sei se foi sem querer ou por querer ou o quê. Naquela noite? E que daí foi aquele lugar lá que eles acharam, tipo, pra esconder o corpo, entendeu? Eles quem? Tipo, o Rodrigo e a Alexandre, tipo, é a mãe, entendeu? Não,
É, isso aí, no caso. Desculpa isso, tô Não, claro, fique à vontade. Mas até hoje, tipo, o que ela me explicou foi isso. Na hora, eu senti, tipo, um pouco de verdade, mas depois que eu parei pra pensar, não senti firmeza, entendeu? Isso. Mas era sua mãe que estava lhe falando isso? Sim, mas, tipo, depois eu vi que não tinha uma explicação lógica pra isso. Por quê? Porque foi mais de 15 dias, eu acho, né? Até, eu não sei, não lembro o tempo exato, entendeu? Até o achado, né, do corpo. E eu acho que 15 dias pra estar lá com cão farejador e coisa, acho que não tava lá, né? Certo. E o senhor o senhor foi ouvido, né, perante a magistrada durante o processo, né? O senhor naturalmente falou isso naquele depoimento? Cara, não lembro se eu falei, eu acho. Assim, se eu falei, eu não lembro, sabe, entendeu? Sim, eu lhe questiono porque eu não recordo ele ter dito isso, né? Tá certo. Vamos prosseguir, então. Nós temos... Eu peguei um trecho aqui daquela sua conversa, da escuta especializada, né? Que o senhor teve com a policial lá, né? Folha 506 do processo, né? Eu vou ler só um trechinho aqui, aí vamos ver se o senhor confirma isso aqui, né? O entrevistado detalhou que fazia tempo que Rafael não dormia na sala, tá? Porque ia sempre jogar em seu quarto. Isso. Perfeito. Porém, refere que no quarto de Rafael tem um sofá e que às vezes o menino pegava no sono neste local e que a Alexandra o pegava no colo e colocava na cama. Não, tipo, é que o Rafael era meio pesado também, né? Uhum. Colocava na cama, eu quis dizer, tipo... às vezes meio que acordava, ou quando precisava, tipo... acordava ele pra colocar na cama, entendeu? Sim, entendi. E aí continua assim... Lembrando que a mãe também o pegava no colo quando o Rafael pulava em seu pescoço brincando. Tipo, pegava no colo. Como Isso. é que tu pegar? E digo assim, entendeu? Como é que tu vai pegar no colo? Tipo, não existe, né? Olha o tamanho da mãe. Claro. Mas você já viu ela pegando o Rafael no colo? Pegando assim, né? Claro. Como é que não é? Como é que eu não vou pegando no colo? Pois é. A vida inteira? Sim. Uhum. O senhor chegou a ouvir em algum momento assim o Rafael tossindo, passando mal, gritando naquela noite? Não. Na madrugada, nada? Não, os únicos, tipo, gritos que eu escutei na madrugada foi o que eu falei pro senhor. Aham, tá. Voltando um pouco lá à relação da dona Alexandra com o seu Rodrigo, né? Ele era um pouco agressivo com a sua mãe. Sim, sempre foi. Que agressões, assim, ocorriam? Cara, tipo, às vezes, não que... Às vezes, tipo, ele bate, tipo, chegou uma vez que até a gente teve que entrar na frente, sabe? Pra ele não agredir ela, entendeu? Pois é. Porque ele era, tipo, bem violento. Sempre com... Ele sempre teve arma, sempre mexeu com essas coisas, sabe? Sempre Sim. foi assim, tipo, bem violento. Eu não sei se era um tipo de medo que ela tinha, que ela sempre voltava com ele. Porque eu sempre pedi pra ela nunca mais voltar, sempre pedi pra ela separar, entendeu? Ela voltava de vez em quando. E ela voltava, entendeu? Não sei se era um tipo de medo ou o que era, entendeu? Certo. E vamos ver assim, ó, e o Jean, o Jean, o irmão da Alexandra. Isso. Tá? Ele morava onde? Ele mora com a minha avó. Isaílde. É isso. Do outro lado da rua ali? Do outro lado. Perfeito. E ele tem algum problema mental? Cara, assim, tipo, ele é meio complicado, assim, sabe? Mas, tipo, problema mental, eu acho que não, assim, problema mental, sabe? Em que sentido complicado? Tipo, ele não é muito de sair e coisa, entendeu? Ele fica, tipo, só por casa, não sai, não trabalha, não tem amigos, coisa, entendeu? Tipo, isso aí, esse estilo, quero dizer. Tá. Ele chegava a bater na avó, na Isaílde?
Cara, eu não queria falar, mas chegou a bater, sabe, entendeu? Até foi por causa disso que a gente veio morar de volta em Planalto. Perfeito. O senhor nunca teve problema com ele? Com o Jean? Com seu tio, né? Não, assim, tipo, problema comigo e com ele, não, assim, nunca, entendeu? Uhum. E do Jean e o Rafael? Tinha algum problema? Não, assim, ele até, nossa senhora, eu acho que gostava muito mais que a gente, às vezes, talvez, entendeu? Ele gostava muito do Rafael. Sim. É que o Delair, ele prestou um depoimento aqui, diz que às vezes o Jean fazia uma brincadeirinha de mau gosto, assim, com o Rafael. Baixa as calças. Não, tipo, baixar as calças acho que nunca, assim. Você nunca presenciou isso aí? Não. Uhum. Certo. Uhum. E a Alexandra, ela costumava, assim, a lhe orientar sobre os perigos, assim, né, do sexo, drogas, más companhias. Ela fazia esse trabalho, assim? Sim, sempre explicou tudo pra gente, tipo... Explicando tudo. Sempre explicou, tipo, os perigos, as coisas, sempre... Claro. Explicou tudo. Uhum. É que tem um episódio aqui, né, que foi justamente ali naquele dia, ali no 10º dia, né, quando o corpo do teu irmão apareceu, né, que lá dentro da delegacia o policial identificou algumas pesquisas de Boa Noite Cinderela no celular dela, né, e depois ele foi lhe questionar isso aí, se ela já tinha lhe orientado sobre os perigos do Boa Noite Cinderela. Como é que foi esse episódio aí? Cara, você, tipo, como assim, tu diz? Como é que foi assim, o Jackson, que é o policial civil, chegou a lhe perguntar isso? Alguma coisa relativa a isso ou não? Se tu conhecia esse Boa Noite Cinderela, se a Alexandra já tinha lhe dito isso outras vezes? Eu acho que ele perguntou, cara, mas assim, se eu sei como eu disse, eu não lembro, assim mesmo. O senhor não lembra dessa situação? Isso. Perfeito. A sua mãe, assim, né, o senhor disse que ela recebeu uma pensão, né, do seu pai. Mas sabe se ela tinha problema com dívida? Cara, eu não sei daí, entendeu? Porque ela que cuidava das contas, da casa, tudo, entendeu? E aí eu não me metia nessa parte. E o senhor naturalmente trabalhava, e quanto que o senhor, assim, arrecadava, assim, trabalhando ali na lavagem? Cara, como eu a recém tinha começado e coisa, eu ganhava, tipo, cerca de 800, 1.000, assim, entendeu? Era um bom dinheiro. Por mês, entendeu? Tipo, não que era quando eu comecei, era R$140 meu salário. 2.000, quase, não? 1.000? Não. 800 tipo, mil? 800, tá. vamos dizer. E o senhor naturalmente ajudava em casa? Eu sempre ajudava, entendeu? Certo. E o Rafael trabalhava? Não. Qual era a contribuição que ele dava, assim, para casa, assim? Como assim? Eu lhe pergunto porque, assim, ó, eu quando era criança, eu sempre lavava uma louça, arrumava a cama, assim. Sim. Ele ajudava também em casa, nos afazeres? Sempre, a mãe sempre ensinou a gente a ser, tipo, sempre ser correto e sempre, tipo, ajudar em casa. Não custava lavar uma louça, arrumar a cama, entendeu? Certo. Não custava, não ia, tipo... Não ia cair o braço da gente. Claro, perfeito. E o senhor fazia, assim, esses serviços domésticos? Quando eu tava ali, meio de boa, assim, eu fazia, entendeu? E como assim? Eu não entendi. Quando não tava de boa? Quando eu tava, tipo, de boa, que eu, às vezes, não ia trabalhar alguma coisa, e eu fazia, entendeu? Alguma vez o senhor recusou a fazer um serviço doméstico, assim? Não, tipo, porque eu cheguei... Tipo, não vou lavar essa louça, alguma coisa assim? Não. E o Rafael? Não, acho que no princípio também não, nunca recusou, assim. Ele fazia o serviço também de casa? Sim. Existia, assim, uma rotina, assim, um lava a louça, o outro arruma a cama, o outro varre a casa, tinha, assim, alguma regra nesse sentido? Não, nunca teve regra nenhuma. Certo. O seu irmão, assim, o Rafael, ele tinha algum problema de saúde? De saúde, a princípio que eu saiba não, assim, entendeu? Que eu saiba não. Certo. Alguma vez, assim, o senhor presenciou, assim, próximo ali ao falecimento dele, o senhor presenciou ele passando mal alguma vez? Vomitando? Não, assim, que eu lembro não. Não? Tá. Na noite anterior, assim, né, à morte dele, o Delair posou ali com vocês, né? Na noite de quarta-feira? Quarta-feira, eu acho que sim. Tá. E vocês jantaram naquele dia ali? Sim. O Rafael chegou a passar mal ali, o senhor se recorda? Cara, eu não lembro mesmo. Assim, se eu dizer que ele passou mal, não lembro. Certo. O senhor não recorda se a Alexandra chegou a dar um medicamento, um calmador ali pro Rafael? Não, assim, que eu recordo, não.
Porque eu lembro que, tipo, às vezes ele tinha bastante dor de cabeça, sabe? Pois é. Tipo, às vezes ele tinha umas dor de cabeça, assim, né? Que era meio forte. E aí a mãe dava, tipo, um remédio pra dor de cabeça, alguma coisa assim, entendeu? Certo. Chegava a dar o comprimido inteiro, só metade? Aí eu não Não lembro. sabe. Tá. E por que ele tinha, assim, essas dores de cabeça? Cara, eu não sei se era uma enxaqueca, o que que era, entendeu? Não sei se era natural, o que que era. Será que não era por causa do jogo? Podia ser também. Certo. Alguma vez o senhor viu ela dando, assim, algum remédio para ansiedade, como diazepam? Não, nunca vi. Nunca Tipo, viu. Certo. O senhor chegou a... Sim, doutora. Anderson, está com frio? se puder aumentar um pouquinho. Tá bom. Tá frio aqui. Só um minutinho. Claro. Quando sentir frio, calor ou precisar de algo, é só obrigado. falar, tá bom? Desculpa a interrupção, doutor, pode prosseguir. Anderson, por que eu lhe pergunto essa questão, né, da saúde? É que na folha 154, né, aqui quando o senhor conversou lá com a policial, né, o senhor referiu o seguinte: o entrevistado refere que na quarta-feira Rafael vomitou. Ele vomitou e falou que estava com dor de cabeça. Eu não entendi o porquê. Às vezes pode ser porque ele estava muito no celular. Eu pensei que era por causa disso, né? O senhor já falou do celular, mas a questão do vômito. Eu não recordo, entendeu? Claro. Se ele tinha vomitado ou não, entendeu? Certo. Entendi. Tá. Bom, voltando lá, aquela noite, né? Porque aquela noite é importante. Sim. Né? Aquela noite é importante. Aquela hora ali, vamos ver, do banheiro, das 10 horas da noite, o senhor foi no banheiro, né? Não ficou claro para mim uma situação. A luz do quarto do Rafael estava ligada? Cara, se dizer faz muito tempo mesmo, Sim. né? Então É difícil. é difícil lembrar assim se estava ligado ou não. Certo. E quando o senhor foi no banheiro, chegou a ouvir o Rafael falando no celular? Tipo, é como que disse, é muito tempo, né, entendeu? Sim. Então não recordo Eu mesmo. pergunto, o senhor responde o que o senhor Sim, recorda, sim. né? Bem tranquilamente, né? Deixa eu lhe perguntar outra situação. Assim, o seu celular tinha senha na época? Sim. E a sua mãe sabia a sua senha? A princípio não. A minha senha não. Não, o senhor tinha privacidade então no Isso. celular? E o celular do Rafael tinha senha? Tinha. Ele tinha privacidade também com o uso do celular dele? Sim. Em algum momento, a Alexandra pediu para o senhor, tá? Para o senhor tirar a senha do seu celular para ela celular? mexer? Não, tipo, assim, pra ela mexer não, mas às vezes, tipo, ela pedia pra dar uma olhada, pra ver se não tava fazendo, tipo, pesquisando alguma coisa errada, alguma coisa assim, entendeu? Mas tirar a senha não? Não, pra mim não. E do celular do Rafael, alguma vez ela pediu para ele tirar a senha? Eu não me recordo mesmo se ela pediu ou não pediu assim. Certo, vou ler só um trechinho aqui do seu Sim. depoimento, página 156. O senhor disse o seguinte: Anderson diz que não mexia mesmo, mas que sua mãe sim, tá? Como o senhor refalou no celular, Sim. né? E que inclusive esta teria pedido para que Rafael tirasse a senha do celular uma semana antes do menino desaparecer. Eu acho que, tipo, se eu não me engano, era por causa de, tipo, dos jogos, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, que a mãe tinha pedido, ou pra, não sei se era pra ver alguma coisa, ou o que, entendeu? Entendi. E o Rafael tirou a senha? Eu acho que tirou, cara. Acho que tirou. Até então, porque eu peguei o celular aquela vez e não tinha senha, entendeu? Aquele depois no fato, Pois entendeu? isso é uma coisa interessante, porque o celular ficou ali, né? Ficou no E quarto. não tinha senha daí. Depois que que a gente foi procurar, né, e eu voltei, aí peguei o celular dele pra ver, né, se tava lá, procurei no quarto, e o celular tava lá, e não tinha senha. E aí foi no momento que eu liguei pro Rodrigo daí. O senhor ligou pro Rodrigo.
Bom, e o senhor naturalmente foi olhar o conteúdo do celular do Rafael ou não? Cara, eu olhei o WhatsApp e Pois coisa. é, e aí o que tinha ali? Alguma mensagem? Não tinha, tipo, tinha os grupos dele e era isso só, não tinha mensagem assim. Sim, mas assim, como é que não tinha mensagem? Ele tinha apagado as mensagens? Pois é, eu não sei se ele tinha apagado ou o que aconteceu, entendeu? Tinha coisa apagada no celular. Não sei, no caso. Ah, sim. Uhum. Tá. E, bom, e aí naquela manhã, na manhã seguinte, né? A Alexandra chegou a questionar a dona Isaílde se ele não estava brincando ali com as galinhas, é isso, né? É, tipo, ela questionou a voz se ele não tava realmente lá, entendeu? Tipo isso, entendeu? Entendi. E aí a dona Isaílde chegou a falar ali naquele momento que tinha ouvido barulho de carro, grito, batidas, coisas Tipo, nesse sentido? A avó, tipo, ela meio que quis dizer assim, ela pensou que, tipo, o Rodrigo tinha vindo antes, entendeu? Tipo, não sei se ela escutou algum cara, alguma coisa. Ela disse, tá acontecendo a mesma coisa de novo, entendeu? Vocês estão indo embora, não sei o que, não vai mais acontecer isso e coisa. Isso aí, eu acho que, tipo, ela disse, e daí... Entendeu? Tá, mas assim, que ocorreu naquela noite ou naquela tarde? Quando que foi isso aí? Como assim? Tipo, Quando que ela disse que o Rodrigo teve ali, em que momento? ela disse que foi, tipo, de noite, entendeu? De madrugada, eu não sei que hora que foi. E ela disse que viu o Rodrigo? Não, Ah. ela não disse que viu. Tá. Bom, e ali de madrugada, né, que o senhor disse que ficou acordado mexendo no celular. O senhor chegou a ver algum barulho de banheiro? De banheiro? É, eu vi, tipo, indo no banheiro, a luz do banheiro ligando e coisa, entendeu? Porque era, tipo, de frente com o meu quarto, né, o banheiro, assim. Consegue se recordar o horário? Não, o horário não consigo me recordar. Mas era de madrugada já. Era meio tarde já. O senhor viu quem foi no banheiro? Não. Chegou a ouvir barulho da porta da casa, abrindo, fechando, fechadura Escutei barulho da chave. da chave. É, tipo, porque, tipo, parece que bateu na porta, sabe, a chave com o chaveiro, sabe? E aí o senhor imaginou que fosse o que isso aí? Cara, imaginei que ou era alguém vendo se a porta tava fechada, alguma coisa assim, entendeu? Ah, sim. Alguém quem? Eu imaginei que ou podia ser a mãe ou podia ser o Rafa, que tava... Alguém, quem que ia estar dentro da casa. Pois é, um dos dois, né? É, então. O senhor não resolveu ir ali para ver quem era, né? Não, porque pra mim era naturalmente isso. Tipo, natural, entendeu? Sim, qualquer um poderia ter ido ali, né? Tá. Já estava na pandemia, as aulas estavam suspensas? Isso. Tá. E vocês tinham que mandar, assim, tarefa online para a escola? Vocês tinham um computador? Tinha. Certo. E o senhor mandava as tarefas? Sim, sempre Que fiz. tipo de tarefa que era? Só pra gente entender. De escola? Ah, tarefa, tipo, normal de escola. O professor passava, a gente tinha que fazer e enviar pra ele. Perfeito. E o Rafael? Mesma coisa. Também enviava? Sim. Tá. O senhor chegou a ver ele enviando essas tarefas, fazendo o sistema? Sim. Tinha que mandar. Viu isso? Tá. É que eu lhe pergunto porque a professora dele disse que ele não tinha enviado tarefa nenhuma, né? Ah, aí já tá mentindo um pouquinho, né? A professora do Rafael faz mentiu. favor. Tá. Perfeito. Deixa eu lhe questionar uma coisa. O senhor chegou a tomar conhecimento de uma carta ou caderno, né, que foi escrito, né, pela dona Alexandra dentro da cadeia? Sim. Chegou às suas mãos isso? Não, as minhas mãos não chegou, mas chegou, tipo, em PDF, no caso. Ah. Tirado foto e mandado em PDF. Tipo, Entendi. PDF, não sei como é que é, arquivo, alguma coisa assim. Entendi. Quem lhe enviou essa carta? Foi o advogado, não me recordo o nome agora, mas era por parte do Dr. Severo ali. Perfeito, perfeito. E aí o senhor, naturalmente, leu a carta? Sim. E o que dizia a carta, assim, resumidamente, porque é um caderno, né? Contava um pouco sobre
a vida da mãe e umas coisas assim, sabe? Tipo, eu não me recordo bem certo o que contava, né? Mas contava, tipo, basicamente um pouco a vida da mãe, como aconteceu as coisas e assim. Era pouca coisa que estava escrito na carta? Não, tinha muita coisa. Ela foi contando a vida dela, assim? É, isso. Uhum. Parecia um diário. É, como se fosse isso, eu acho. Certo. Nunca chegou às suas mãos a carta física? Não, física não. E essa carta, assim, ela era endereçada para quem? Como assim? Era para quem que ela escreveu essa carta? Cara, eu acho que ela escreveu, acho que pra mim, pra família, eu acho que, tipo, pra quem conseguisse ver a carta, eu acho, né? Certo. Tá. Em algum momento, assim, ela pede perdão nessa carta? Cara, ela sempre me pediu perdão, sempre. Perdão porque, tipo, ela sempre disse que não queria que eu abandonasse e sempre pedia perdão pelas coisas. Certo. Só um momentinho que eu vou separar um trecho aqui Mas é da claro, carta. Só quero lhe mostrar aqui. sinta-se à vontade. Tá, perfeito. Se quiser tomar uma água, tem. Só um minutinho. Aqui, ó. Meia. Pode. Nós vamos projetar lá um pedacinho da carta, tá? Olha ali, ó. Pode olhar para nós ali. Essa aí é a primeira folha da carta. Bem em cima ali, Renato, para nós. Ó, para Anderson Vinícius Dogokensky. Tá? Pode diminuir aí. Pode baixar. Filho, espere que tu entenda e compreenda. Pode baixar. Tudo o que eu te deixar por escrito aqui. Te amo por todo sempre. Unicamente dedicado para Anderson Vinícius. Tá? Me diz uma coisa. Essa carta, né, de certo modo, ela trouxe alguma informação acerca do crime que vitimou o Rafael? Cara, não me recordo mesmo se ela trouxe assim alguma coisa. Uhum. Em algum momento, assim, ela se desculpa pelo que ela fez ao Rafael? Na carta eu não lembro assim, sabe, Perfeito. entendeu? Que 62, não foi tá? ela que fez. Então, 62. Pode passar para nós, desculpa. Vou projetar na tela. Isso, ali, ó. A segunda folha, né? Ô meu filho, não me abandone, né? Me ajude, por favor. Dá uma olhada ali. não precisa olhar. Preciso muito de ti, meu lado, mesmo que eu não mereça. Minha vida está acabada. Nada mais me resta fazer. Eu só tenho que morrer, mas preciso te pedir perdão. O senhor não se recorda desse trecho? Não, tipo, porque faz muito tempo, entendeu, que eu Claro. li essa carta. Uhum. E acho que foi logo no começo Uhum. que eu li essa carta, eu acho. 65, Renato. Eu questiono, se doutor, recorda? é necessário? Sim, é necessário, doutora. Por gentileza, o último momento da carta que eu preciso mostrar, que é muito importante. Ok. Tá. Perceba, vai lá pro fim lá, tá? O senhor se recorda dela ter referido na carta assim, não pai, não pai, gritos de não pai, ela refere isso na carta? Cara, tipo, como eu te disse, faz Claro. muito tempo que eu li, entendeu? Então eu não me recordo assim a Aham. carta em si, Perfeito. entendeu? Aham. Mas se tá escrito é porque ela se referiu, então. Lógico. Olha lá, que consta assim, ó, vamos verificar lá. Tu contou ou não sobre os gritos que tu ouviu, que parecia com a voz do Rafa, apontando, não, gritando, não pai, mas aí tu pensou que era o filho da vizinha, porque eles brigavam e gritavam muito. Exatamente o que eu te falei antes. Aham, Que tipo, eu não pensei que era lá em casa, entendeu? claro. Que pai que ia ter. O senhor achou que era das vizinhas. Achei que era o vizinho. E aí ela veio lhe explicar que não era da vizinha, é isso?
Não, tipo, pela carta ela veio dizer que não era um vizinho, entendeu? Quis dizer que era lá em casa isso. Porque até a instância eu contei pra ela, no começo do dia, né? Contei não, perguntei pra ela, né? Se ela tinha escutado, e ela, tipo, meio que disse que não, assim, entendeu? Tá. E aí ela lhe disse que esses gritos eram do Rafael, não pai? Isso, tipo, acho da carta, né? Ela falou na carta, então, quer dizer que era do Rafa, não? Pois é, foi ela que disse. Sim, se ela escreveu, foi ela que disse, entendeu? Tá, eu estou satisfeito. Anderson, assim, ó, muito obrigado pelo seu depoimento, né? E assim, eu quero prestar também minha solidariedade e meus sentimentos para o senhor, muito tá? Que perdeu o único irmão, né? Da forma como perdeu. O Ministério Público se sente assim, ó, enlutado pela sua posição, e agradeço muito a força que o senhor demonstrou para vir no dia de hoje e prestar o teu depoimento. Muito obrigado. Da minha parte, é de coração mesmo. Bom dia, Anderson. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Eu tenho alguns questionamentos para te fazer, mas não é muita coisa, tá? Uhum. Anderson, eu queria que tu esclarecesse uma coisa pra gente, tá? Nesse dia ali, dia 14 pro dia 15, tu já mencionou que o Rafael estava jogando, né? Que ele estava falando. Em algum momento tu escutou a tua mãe gritando com ele? Não. Não. Escutando assim que eu me recordo, não. Gritando. Eu te pergunto isso porque na tua escuta, tá? Na segunda que foi feita, folha 504, tem o seguinte. Entre umas 9 e 10 horas, o Rafa estava jogando e ele gritou alto. E a mãe gritou com ele, que era para ele falar mais baixo, que não era para ele gritar. E ela gritou com ele. Ela falou que era para o Rafael falar mais baixo e ela fez isso gritando com ele. Eu não vi se ela estava no quarto dela ou na sala, porque eu estava no meu quarto, porque eu jogo quase toda noite e jogo com volume de jogo alto e com fone. Escuto barulhos bem altos, então foi um grito porque eu escutei, tá? Na parte final da tua escuta, tu fala de novo isso, ó. Ela não estava gostando quando o Rafa aumentava o tom de voz com ela ou debochava. Ultimamente, ele dava umas debochadas dela. Aí ele ia para o quarto e ficava lá, mas não tinha briga. Quando a gente estava no quarto e ela já estivesse deitada e a gente falasse meio alto, ela não gostava. Não. Ela comentou comigo que ela tinha levantado uma noite e viu o Rafael às 3 da manhã jogando, e isso deixou ela bem incomodada, por questão dele estar jogando até altas horas. Foi aí que ela tirou o celular das mãos do Rafael. Não lembro se isso foi uma semana antes ou 2, mas foi naquelas semanas antes. Por isso que às vezes eu cuidava para não falar alto. Naquela madrugada eu não levantei porque ela ia me xingar, me dar um esporro, e ela não gostava que a gente ficasse muito no celular. Ela gostava de silêncio de noite. Se a gente falasse alto depois das 10 horas da noite, ela já vinha no quarto. O Rafa tinha um dia sim, um dia não, que ela vinha gritar com ele. Estava mais para o incômodo da mãe. Eu sempre escondia a luz do celular para ela não ver. Ele não tinha receio dela, era apenas para ela não ficar incomodada, impotente, ou que não era mãe. Eu não tinha receio dela, era apenas para ela não ficar incomodada, impotente, ou que não era mãe. Pelo que eu comecei a perceber, o Rafael estava deixando ela assim. Para ela sempre foi importante que a gente obedecesse ela. O Rafael não estava fazendo isso ultimamente. Tu te recorda de ter falado isso? Sim. Então a Alexandra estava incomodada com esses gritos, com ele falar alto, ela teria gritado com ele na noite anterior? Não, no caso, assim, tipo, a mãe nunca gostou que às vezes a gente ficasse muito no celular, né, como disse. Porque às vezes a gente ficava até altas horas, né, e às vezes quando tu tá jogando tu não percebe, mas às vezes tu grita alto, né. Então a mãe, tipo, vinha no quarto e dizia, vamos baixar, tipo, parar de gritar, assim, entendeu? Porque era tarde já, né? Então, isso aí, no caso. E nessa noite, então, aconteceu isso? No dia Isso. 14 para o dia 15? Não, aconteceu mesmo. Aconteceu? Isso. Certo. Outra coisa com relação às tarefas, né? O doutor Taborda te questionou e tu disse que não lembrava e tal. Quando tu, nessa mesma escuta, tá? Tu diz o seguinte.
Rafael, na semana do desaparecimento, estava com um comportamento desobediente. Ele estava desobedecendo ela. Tipo, se mostrava meio rebelde, bem da idade de criança. Esclareceu que não chegou a passar exatamente pelo que Rafael estava passando, porque na época do entrevistado, sequer o mesmo tinha celular. Explicou, ele mexia bastante no celular, ele não tinha vontade de fazer os temas, aí a mãe não brigava com ele, mas chamava a atenção dele, dizendo que ele tinha que fazer os temas e largar do celular, tá? Aí, na sequência, tá, na folha 512, tu diz o seguinte: retomando sobre o comportamento do irmão, nas semanas que antecederam seu desaparecimento, Anderson referiu que a mãe não estava satisfeita, tendo falado para mim que o Rafael não estava fazendo os temas. Eu pedia para o Rafael que já que ele estava no 6º ano, era para prestar mais atenção, fazer as coisas. Sempre que eu podia, eu ajudava ele. A mãe insistia na disciplina do Rafael, há umas 2 ou 3 semanas. Foi nesse período que ele se desleixou. Ele até fazia as atividades, mas tinha preguiça. A mãe sempre falou para mim, para eu conversar com o Rafael, que ele estava se desleixando. Até que uma semana antes ela pediu para ele tirar a senha do celular para monitorar o que ele estava fazendo. Ele tirou, ele quis ficar brabo. Ele ficou emburrado com isso, mas não teve briga. Então havia esse descontentamento em razão do Rafael estar com preguiça, não estar fazendo regularmente as tarefas. Existiu isso. Tipo, eu acho que a mãe ficava meio preocupada porque ele ficava muito, tipo, no celular e às vezes deixava as tarefas de lado, entendeu? Não fazia, daí chegava perto do prazo e tinha que fazer corrida, entendeu? E eu acho que a mãe cobrava isso dele, né? E ela chegou a reclamar para ti isso também? Sim. Certo. E reclamou também que ele estava desobedecendo, ou isso foi uma percepção tua? Não, isso foi tipo uma percepção minha mesmo. Com relação à questão do Jean, tá? O doutor Taborda também te perguntou, eu só queria fazer uma pergunta complementar. Alguma vez tu soube de algum comentário, alguma coisa, de que ele teria abusado o Rafael, o Jean? Não. Não? O Rafael, não. Não. É porque aqui nessa tua escuta também consta essa informação, então a gente precisa saber o que é, o que não é, tá? Aqui consta o seguinte na folha 511. Sobre os supostos abusos sexuais que Rafael teria sofrido por parte de Jean, o entrevistado referiu que apenas ele e sua mãe sabiam dos fatos, e não soube dizer do porquê que a sua mãe não informou a polícia. Detalhou que os fatos ocorreram nesse ano e que Rafael contou para sua mãe a primeira vez e o entrevistado só teria ficado sabendo quando ocorreu a segunda vez, quando Alexandre lhe contou, acreditando que mais ninguém sabia dos fatos. Tu te recorda disso? Não me recordo. Não recorda? Não. Mas todo o resto que eu te perguntei foi o que tu declarou para o policial. Como assim? Dos gritos, das tarefas que ele não estava fazendo, das desobediências. Essa aqui tu não te recorda. Não. Alguma vez tu lembra da tua mãe ter dito que o Jean poderia ter algum tipo de responsabilidade com relação ao desaparecimento do Rafael? Não, acho que não, porque acho que tipo, o Jean nunca saiu de casa, né? Ele só ficava em casa. Então acho que responsabilidade dele, eu acho que não, entendeu? Tu lembra de uma conversa de WhatsApp que tu teve com ele numa noite ali, no período do desaparecimento, em que o Jean te disse que iria sair para dar um rolê, que tu teria achado estranha essa conversa? Não, na verdade essa conversa é antes ainda, é tempos antes, não é daqueles tempos. Daquela semana ali, tu não te lembra da conversa com ele? Não. Não? Eu lembro, tipo, se foi essa conversa, eu acho que foi de antes, mas daquela época, não, acho que não foi naquela época ali. É que tem as extrações que tu teria passado para tua mãe, mas se tu não lembra, não tem problema. Tá. Acho que da minha parte tá ok, tudo bem. Eu estou satisfeita, obrigada, tá bom, Anderson, obrigado. tá? Eu vou te dar já boa tarde, Anderson. Boa tarde, já. Eu vou me apresentar para ti. Meu nome é Marcelo, sou promotor de justiça, colegas aqui da doutora Michele, doutor Diogo. Venho lá de Porto Alegre, mais especificamente de Alvorada, para ajudar os colegas nesse caso aqui. Primeiro, assim como o doutor Taborda falou, eu me solidarizo contigo. Entendo a tua situação. Perdeste um irmão, está na iminência de talvez a tua mãe pegar mais tempo de prisão e tu é vítima nesse caso aqui. Tu é um dos maiores prejudicados.
Chegarei lá, doutor, calma, chegarei lá. Tanto que quando tu foste prestar depoimento, a doutora, considerando toda essa situação, né, não te compromissou a falar a verdade, até te facultou não responder perguntas. O que eu vou te perguntar é o seguinte, tu mencionaste no início alguns, digamos assim, descontentamentos com o Rodrigo, né? Alguma vez tu teve já algum sentimento bom em relação a Rodrigo? Não, cara. Tu alguma vez assim, por alguma fração de tempo, algum dia, enfim, alguma situação, tu considerou bem ele? Cara, tipo, difícil dizer assim, sabe? Acho que muito, muito no começo, entendeu? Quando ele começou a ficar com a mãe. Que idade tu tinha isso, quando tu em tese gostava dele? Cara, eu acho que eu tinha uns 5 anos, eu acho 6, uma coisa assim. 5, 6 anos. Eu acho que era já lembra se já sabia escrever, se não sabia escrever? Cara, não lembro, assim, mas eu acho que já, assim. Como tu escrevia, se era bem, se era mal, se eram só palavras, números? Não lembro, cara, assim, como... Geralmente é uma idade de alfabetização, né? Inicial. Prestaste um longo depoimento até aqui, né? Falando algumas coisas. O sentido do Ministério Público era confrontar os teus depoimentos anteriores, que diziam uma coisa, com os atuais que estão dizendo outra. Sim. Em nome disso eu vou te exibir aí um documento, já que tu falaste, né, a respeito, digamos assim, mal do Rodrigo. Esse documento ele foi apreendido lá na tua casa. É uma redação. Isso. Que supostamente tu teria feito, ao que parece, por quem assina, por quem escreve, frases até um tanto quanto complexas, que parece que terem sido escritas depois desse teu período, que tu não mais gostava do Rodrigo. Se tu puder ir mais para baixo, Renato. Várias passagens ali, principalmente mais lá embaixo, que tu elogia muito o Rodrigo, que inclusive tu diz que o considera como pai. Essa letra não é minha. Não, é tu que escreveu? Nada? Não, essa letra não é minha. Próxima página. Quem escreveu isso? Essa é a letra da minha mãe. Da tua mãe? Isso, não é minha essa letra. Chamando o Rodrigo de pai? Isso, não é minha essa letra, não. Posso te mostrar aqui, mas não é minha essa letra mesmo. Certo. Tá certo. Excelência, eu vou lhe questionar aí uma decisão da senhora e também do Anderson. Ele já é maior, né? Completou já 18 anos. Eu vou fazer poucas perguntas, mas são no sentido da credibilidade do que ele vem falando até agora. Doutor, é necessário, ele não é obrigado nem a responder. É isso. E não sou eu que estou assegurando ele, é a lei, né? Até para ficar bem claro, não sou eu que asseguro a ele. Assim como ao Rodrigo, que vai ser ouvido depois, que tem o direito ao silêncio, não sou eu que asseguro. É da lei. Eu lhe questiono só o seguinte, Excelência: se a defesa for tocar naquele assunto desagradável a respeito de Anderson e Rodrigo, o Ministério Público também gostaria de tratar desse assunto. A senhora poderia cortar? Então, a questão maior é primeiro se ele quer responder sobre isso. Ele é estuprado pelo Rodrigo. Ó, já falou, né? Então, se ele quiser... Eu sugeri Ele um corte da era transmissão. Ele era vegetado. que pediu para instaurar o inquérito. Eu acreditei que o meu irmão não morreu naquele dia. Eu acho que o meu irmão foi levado dali e ele morreu talvez uns dias antes de ser encontrado. Mesmo a tua mãe dizendo ali que ele teria sido arrebatado ali, morto.
Na hora ali, mas eu não, tipo, não acreditei, assim, sabe? Tipo, na hora até me passou pela cabeça que podia acontecer, entendeu? Só que depois que eu parei pra pensar, não fazia sentido. Tá. Se tu quiseres saber, se for de interesse teu, há um documento técnico que fala ali sobre hora de morte e tal do teu irmão, tá? Que é diferente do que tu tá falando aqui. O policial mencionou, que tu falaste assim que não acreditou, então se tu quiser tu me corrige se eu estiver errado, tu teria saído assim com um sentimento ao menos neutro, uma percepção neutra. Por que que o policial aqui, o delegado ouvido, mencionou que tu saiu até feliz, dizendo, foi o Rodrigo? Não, eu não saí feliz. Como é que eu saí feliz sabendo que o cara matou meu irmão? Não faz sentido. Eu saí e eles me pegaram, colocaram eu e 4 policiais ao redor e perguntaram o que que ela falou, o que que ela disse. Como é que foi? Foi assim, não tive momento de pensar o que... Boa noite, Cinderela. Tua mãe já chegou a falar sobre isso contigo? Não, falar assim que eu me recordo, não. Nunca? Que eu me recordo, não. Quanto mais, se eu for repetitivo, o senhor pode me relembrar quanto mais ou menos do seu salário o senhor passava ali para sua mãe? Cara, eu passava, tipo, não segurava muito pra mim, entendeu? Tipo, segurava para o que eu precisava e o resto eu ajudava em casa. Quanto eu não lembro. Não tens nem ideia, assim? Não, lembrar não lembro. Não, tá. A casa, lá, aquele dia, o Rafael desapareceu, né? Tua mãe te falou. Né? A casa tinha algum sinal de forçação, de arrombamento, de... Não. Não. Nenhum. A casa tinha algum sinal, digamos assim, de luta, de vaso caído, roupa desarrumada? Não, que eu lembro que eu vi assim, mas que eu lembro eu não de vi bolsa nada. caída, de... Não lembro de nada assim. Eu vou lhe fazer uma última pergunta, tá? Para finalizar, e desde já eu me solidarizo mais uma vez com toda essa tua situação aí. Por que tu adotas uma linha de depoimento num sentido de que não viu nada, de que não ouviu nada, de que não sabia de nada? Aí justamente quando tu recebes uma carta da defesa ou quando tua mãe te fala alguma coisa do Rodrigo, tu passa a mudar todos os teus depoimentos. Como assim tu diz? Porque até então na investigação, no processo, tu disse que não viu nada, não ouviu nada, não sabe de nada de participação de terceiro, e depois quando a tua mãe te sugere uma coisa e quando tu recebe uma carta da defesa, tu passa a lembrar de muita coisa que beneficiam a tua mãe. Isso que eu sei o que tu tá falando, que é sobre os gritos, isso eu escutei mesmo. Você tá insinuando que eu tô mentindo, aí é uma coisa diferente. Porque isso eu escutei e eu falei pra mãe logo no início. Isso não foi ela que disse que uma coisa, entendeu? Fui eu que falei pra ela e até ela disse que não era pra mencionar com ninguém, nada, entendeu? Foi isso que ela falou pra mim. Mas isso eu escutei mesmo. É justamente isso, assim, de não mencionar nada, tu passa a falar só no final da instrução. Não, eles, exatamente, não tem nada a ver, assim, como se fosse eles que fossem mudar minha versão, não. Eu tô falando por mim, entendeu? Sim. Eu não tenho mais perguntas. Eu tenho. Anderson, o senhor seguiu visitando a Alexandra, mantendo contato com ela durante esse tempo todo que ela ficou presa? Sim.
O senhor ia presencialmente do presídio ou é por videoconferência? Eu fui fui 3 vezes lá. Certo. E algumas foi por videoconferência. Videoconferência. Isso. Mais alguém da família visita ela ainda que por vídeo? Por vídeo, não que eu saiba, assim. Tipo... A Isaílde não? Sim, não, no caso, sim, né? Esse que eu quero saber. Eu moro com eles, né? Além então, do senhor, assim, quem é que também conversava com ela por vídeo? Eu, a avó e os meus 2 tios, no caso. Uhum, o Alberto e o Jean. Isso. Certo. O senhor, lá na fase ainda da polícia, né? O senhor sabe que a Alexandra disse que tinha matado o Rafael, né? Sem querer. Sim. Ela falou isso, né? Pelo que os boatos, né? Claro. Eu não sabia de nada, na verdade. E depois, né? Porque o senhor foi prestar um depoimento para a juíza durante o processo, né? A Alexandra também prestou depoimento. Sim. E o que ela disse quando ela prestou depoimento para a juíza? Doutor, eu acho desnecessário. Eu acho que não é assim, eu já falei, o Anderson é filho da Alexandra. Assim, o que ela disse está nos autos. Os senhores podem trabalhar isso nos debates. Eu não vou admitir. Eu acho assim, eu tenho a lei Mariana Ferri, tá? Que é aplicável também às testemunhas. Então, assim, eu não vou admitir. Chegou, sabe? Não tem condições. Certo. Eu tenho uma pergunta só para concluir, tá? O senhor falou aqui para o doutor Marcelo Tubino, né? Que como é que o senhor ia imaginar que o Rafael foi raptado e tal? O que a dona Alexandra lhe disse sobre essa questão assim do rapto do Rafael? Qual foi a explicação que ela deu? Pra mim, explicação, tipo, ela não quis passar, assim, uma explicação pra mim, entendeu? Tipo, porque eu não cheguei a conversar com ela sobre isso, entendeu? Foi uma coisa que eu acho que eu tipo, meio que deduzi, entendeu? Assim, uma coisa assim, entendeu? O senhor deduziu o rapto? Não é que deduziu, entendeu? Pelos fatos de eu ter escutado os gritos, entendeu? Depois de tudo isso, que daí vem pensando, entendeu? Doutor, o Ministério Público está satisfeito. Doutora, logicamente eu vou ser o mais humano possível e breve, tá? Anderson, eu vou ser o mais breve possível e humano. Eu acredito que é uma das pessoas que mais vem sofrendo com isso. Então eu vou ser muito breve e muito respeitoso. E eu te peço, por favor, se por acaso, com essas poucas perguntas, se tu se sentir ofendido, que não vai acontecer, não precisa responder, tá? Não tem problema. Me diga uma coisa, quando é que a tua mãe falou pela primeira vez que teria sido o Rodrigo responsável pela morte do Rafael? Que ela falou assim foi no dia da reconstituição, né? Que foi por causa da escuta lá, né? Coisa que eles falavam, né? No dia que teve a escuta. Lembra quando é que foi? Em julho, junho, um mês depois? Eu não lembro mesmo em certo, sabe? Mas acho que foi um mês depois. Um mês depois. Não lembro bem certo. Perfeito. Anderson, tu teve no dia 29 de maio com uma policial, a Denise Jacques Bortolanza, uma escuta especializada. E ao que me consta, essa policial é uma pessoa muito educada, né? Sim. Quando tu conversou com ela lá, Anderson, tu falou a verdade para ela? Sim, falou a verdade. Com certeza, porque eu não tenho nada a esconder, então vou falar o que... Perfeito. Então, tudo que tu falou para Denise, eu acredito também que foi tudo a verdade, né? Tá. E por isso que eu te questiono, que tá no inquérito anexo 7, inquérito 4, tu fala o seguinte, que depois tu deixou de gostar do Rodrigo por conta dos problemas com a tua mãe. Mas até então tu considerava o Rodrigo como um pai, porque o mesmo te criou. Tu falou isso pra ela? Sim, tipo, considerava pai, assim, no jeito de, tipo, que ele... Deixa eu só te interromper, que esse depoimento tu deu antes de saber essa versão que teria sido o Rodrigo. Sim, eu sei. Eu, tipo, não é que considerava pai ele, entendeu? Só que ele viveu a vida inteira comigo, entendeu? Não era um afeto, só que como conviveu a vida inteira, entendeu? Tipo, era pai, mas não era, entendeu? Entendi. Por causa dessas coisas. Entendi. Anderson, muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Senhores, nós faremos agora um intervalo, já que os jurados necessitam ir ao toalete. A gente aproveita para o almoço, para que as pessoas que precisam de restaurante não fiquem sem almoço. E daí a gente retorna
a defesa prossegue ouvindo o Anderson e depois... Doutora, eu só tenho um requerimento para a rigidez dos trabalhos, que seja garantida a incomunicabilidade da testemunha Anderson nesse momento, inclusive para que ele não se encontre com a mãe nesse momento de intervalo do depoimento. Não. Ontem já ocorreu com o delegado Ercílio também, Sim. que foi almoçar com os oficiais de justiça, hoje vai ocorrer a mesma coisa. Perfeito. Nem abraço com a mãe. Não, agora não, depois fica tranquilo, inclusive ele vai poder continuar. Boa tarde a todos. Podemos reiniciar? O ar-condicionado está funcionando aqui? Ele está fechado, doutor, eles jogam o ar só nas costas deles. Ele estava antes no automático e daí não vinha para cá, então vamos tentar regular aqui, para que ninguém passe frio e nem calor. Tá, agora, então, a gente prossegue com a oitiva do Anderson e a defesa está com a palavra. Boa tarde, menino. Como é que Boa tá? tarde, tudo bom? Sabe do apreço que eu tenho à tua pessoa, e eu me recordo até hoje, o dia que tu me ligou, pedindo para me visitar tua mãe, depois que ela voltou do hospital. Tu me implorou, volta pro processo, a mãe tem muita coisa para te falar do que aconteceu na delegacia. Volta por mim também, tu falou. Então, tu és, eu te digo, tens idade para ser um filho meu. Tu tens, assim, a minha maior admiração, meu maior carinho por tudo que tu passou. Eu quero, meu filho, que tu olhe para esse conselho de sentença, para esses julgadores dessa colenda comarca, e explique como era a relação do teu irmão, do Rafa, em primeiro lugar, com o Rodrigo. Bom, a relação do Rodrigo com o Rafa, né? Em primeira instância, né? Sempre, eu vou dizer assim, sempre foi o pai dele, né? Vamos dizer assim. Só que depois de um tempo, o Rafael começou a perceber que ele não era tudo aquilo, sabe? Até uma vez, como eu estava falando antes, o Rafael chegou a entrar na frente da mãe para o Rodrigo não chegar a fazer alguma coisa com a mãe, sabe? Isso aconteceu, de fato, e o Rafael, tipo, nunca, assim, gostou, assim, depois de uma época do Rodrigo, sabe? Tipo, depois de uma época, não sei se antes ele gostava também, assim, eu não posso falar, assim, por ele, sabe? Mas pelo que eu senti, assim, ele, tipo, depois de uma época ele já não gostava tanto, sabe? Porque até uma época a gente, não é que brincava, sabe? Mas uma vez a gente perguntou pro Rafael, tu prefere morar com a gente ou morar com o teu pai? Que ele disse, eu prefiro morar do que morar com meu pai. Ele disse com essas palavras, se for mentira minha, eu quero, por Deus, cara, não quero sair desse júri, mas foi com essas palavras que ele disse. Meu filho, como é que ele se referia ao Rodrigo? Era até um apelido ruim. Como é que ele chamava o Rodrigo? Cara, tipo, não é engraçado, né? Mas... Te acalma, filho. Sim, mas tipo... Ele chamava o Rodrigo de Demo, cara. De quê? De Demo. Ele gostava de ir pra casa do pai, ficar com o pai, com o Rodrigo? Não, tipo, depois da época que eles se separaram ali, definitivamente, né? Que a mãe, eu acho que disse um basta, né? Então, eu acho que... Quer chegar mais pertinho do microfone, meu filho? Vem mais pra perto, filho. Agora tá desligado, tem que apertar. Aperta. Aí. Tava ligado. Tá funcionando legal? Aí. Show. Obrigado. Continuando onde que parei. Vai com calma, tu tem todo o tempo do mundo. Obrigado. Se ele gostava de ir pra casa do pai, passear com o pai... No caso, depois que eles se separaram, aí foi quando o Rafael, tipo, não queria mais saber, assim, do Rodrigo, sabe? Até uma época ele vinha na casa, e daí eu não lembro, assim, o que o Rodrigo disse pra ele. E ele disse bem assim,
Ah, pra mim não precisa, assim, eu tenho o Delahaye como pai, assim, ele falou bem assim, Quem, sabe? calma aí, como é que é? Quem Tipo, ele disse... O Rafa? O Rafa disse, o Delahaye pra mim, o pai, não precisa, assim, de tu. Ele disse bem assim. Então, pra ele... Pra ele, tipo, tanto... O pai dele não importava, entendeu? Ele sabia que o pai dele não prestava. Vamos dizer assim. Perfeito. Assim, tu te recorda quando tu morava com o Rodrigo, os lugares que vocês moravam? Me surgiu numa conversa que eu tive com a tua mãe, que ele levou vocês para morar dentro de um chiqueiro. Não sei se tu lembra dessa época, meu filho. Ah, sim. Tem que falar pro jurado, o jurado tem que ouvir tudo. Sim, uma época... Bah, cara, era foda, tipo... Às vezes tu tava aqui de boa, aí... No outro dia tu tava entrando num ônibus, num carro... Aí tu ia parar lá na casa do cacete, sei lá onde, sabe? Tipo, tu não sabia onde é que tu tava, tu não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, contato com ninguém, sabe? Então a gente ficava em total isolamento e a única coisa era ir pra cidade, a gente ia uma vez por mês pra cidade, pra fazer um rancho, uma coisa assim, e era ir e voltar. E a única coisa era ir pra escola e voltar também. E tem uma passagem que a tua mãe me passou, que ele quebrava os celulares de vocês, é verdade, filho? Sim. Tipo, por que ele fazia isso? Explica pro conselho. O meu, tipo, eu nunca tive celular assim de mais novo, sabe? De mais novo eu nunca tive celular. Mas, assim, a mãe teve, assim, né, depois de uma época, e ele costumava, tipo, meio que ele falava que não quebrava, que aconteceu, né? Mas ele quebrava o celular pra gente não encontrar em contato com a família, com o pessoal, sabe? Filho, ele então queria isolar vocês? Basicamente isso, isolar do mundo, como se, tipo, eu não sei se a mãe sabia de alguma coisa dele, entendeu? Que ele queria esconder das outras pessoas, entendeu? Perfeito. Essas datas importantes, Dia dos Pais, como é que o Rafael agia? O que ele fazia? Quem é que ele homenageava, o Rafa? Assim, tipo, enquanto a mãe e o Rodrigo ainda estavam juntos, ele, tipo, homenageava o Rodrigo, assim, mas daí depois que eles se separaram, né, definitivamente, aí o Rafa, tipo, sempre teve a mãe como um pai também, assim, entendeu? Sempre teve a mãe como um pai, assim como eu, né? Que nunca tive um pai, então... Assim, hoje, tu és um guri que tá sem o pai, tá sem a mãe. Como é que tá a tua vida hoje, meu filho? Depois de tudo que aconteceu, tudo que tu passou? Tá, tipo, eu não sei pra onde eu vou. Literalmente, tô perdido. É foda, né, cara? Seria bom ter a tua mãe contigo? E meu filho? É foda, né? Eu sei que tu tá passando. Eu perdi meu irmão, meu pai. Pode se acalmar, Anderson. Sabe que pode também contar conosco aqui, meu filho. É foda, né, cara? Eu sei, filho. Eu não tenho ninguém assim, cara. É foda. Ai, cara, eu tenho que chorar. Não, cara, bota pra fora. Que merda. Ai, obrigado. Tá sentindo frio? Não. Pode continuar. Não, é que caso o ar-condicionado seja direcionado para ti, não, é só avisar, tá bom? Não tem problema. E assim, ó, como eu vou reiterar novamente, que você não é obrigado a responder nenhuma pergunta, tá?
e se achar, se não se sentir bem, achar que tem que parar, fica bem à vontade, pode parar. Eu acho que todos aqui vão entender a situação. Certeza, Silêncio? Pode prosseguir, doutor. Meu filho, assim, pelo que tu conhece da tua mãe, que te criou, que foi teu pai, que foi tua mãe, tu acha que a tua mãe teria coragem de matar o Rafael daquele jeito, meu filho? Nunca, cara, nunca. Minha mãe nunca teria coragem de matar meu irmão. Tu passar uma vida inteira criando um filho pra simplesmente do nada dizer, ah não, hoje eu vou fazer isso. Do nada, cara. Eu tenho até uma história que conta, é meio engraçada assim, sabe? Mas tipo... Conta, filho. A gente vivia sempre nesse fim de mundo, né? Aí eu ficava em casa pra cuidar do Rafael. E a mãe e o Rodrigo iam pra roça, né? Trabalhar. E aí, uma vez o Rafa cortou a toalha de mesa da mãe. E aí eu levei uma bronca, né? E como todo mundo, às vezes levei uma chinelada, assim, e o Rafa também, né? Só que eu vi que depois que eu tomei a chinelada, a mãe correu pro banheiro, né? E eu vi que ela passou mal e começou a vomitar. E depois ela me contou que ela nunca gostava de bater em ninguém por causa que ela tinha apanhado muito na infância. Então por isso que ela nunca gostou de bater nos filhos. Então, filho, tu viu alguma vez a tua mãe tirando isso, dando uma surra no teu mano, de chinelo, que nem eu apanhei, de muito havaiana? Sim. Vara de marmelo, se eu vou dizer. Muito apanhei. Tu já viu isso? De ficar com as pernas, sabe? Não, acho que... Com vergão, como se diz? Como diria, acho que todo mundo precisou levar um estapo, um Sim. chinelo, alguma coisa assim, sabe? Mas a mãe, ela fazia, mas era muito raramente, sabe? Só quando precisava, eu acho mesmo, sabe? Assim. Acho que era isso. E a tua mãe era uma pessoa que gostava, filho, de dialogar com os filhos, de conversar. Como é que era isso? Ela conversava com vocês, ela se preocupava com o bem-estar de vocês. Vocês estão na rua, se cuida para atravessar, aquelas coisas de mãe chata, sabe? Como é que era? Sim, tipo, ela sempre teve esse cuidado, sabe? De, vai até o horário, vem pra casa. Até depois que eu era já mais velho, sabe? Se eu saía, tenha cuidado, volta até o horário, não venha mais tarde. E tipo, se eu ficasse um pouquinho mais, aí ela já mandava mensagem, ligava, dizia, tu tá onde, e coisa, porque é preocupação de mãe, né? Saber onde o filho tá, se ela combinou tal horário, não veio, entendeu? E ela sempre explicou tudo que a gente precisava saber da vida e coisa, ela ensinou tudo, assim, que eu sei, cara. Pra falar a verdade, ela ensinou tudo. Essa mãe velha aqui? Essa mãe velha, cara. Ensinou tudo que eu sei hoje. Filho, se por algum momento, é uma pergunta difícil que eu vou te fazer, tu achasse que a tua mãe fosse realmente culpada, que tivesse feito algo pro Rafa, tu estaria aqui hoje dando esse depoimento ou tu te afastaria? O que tu faria? Porque tu é um guri de muitas luzes, um guri de ouro, eu posso dizer, Silêncio. Cara, na verdade, falar a verdade, eu nunca achei que foi minha mãe. É mesmo, filho? Que nunca fez sentido pra mim. Sabe? Pra mim, nunca fez sentido isso de ser a minha mãe, sabe? Porque a gente sempre foi... Depois daquela época, parece que a gente era feliz de verdade, sabe? Quando tava só eu, a mãe e o Rafa, parecia que as coisas estavam melhorando. Então não fazia sentido pra mim acontecer isso, sabe? Quando vocês estavam ali na frente da casa da avó, os três, tu, Rafael, tua mãe, foi um momento assim de maior felicidade de vocês, de união, de paz, filho, é isso? Foi a melhor época da minha vida, eu acho. E daí do nada tua mãe ia pegar e atar teu irmão que nem um bicho. É um absurdo isso. Tá trabalhando ainda, filho? Tô trabalhando, né? Fazer o quê? Distrair a cabeça. Distrai a cabeça, né? Eu tento não pensar, mas foda, né? Todo dia eu chego em casa,
Eu olho, meu irmão não tá lá, minha mãe não tá lá, cara. Ai, eu penso como as coisas podiam ser diferentes. Mas... que merda. Filho, eu tenho que te fazer uma pergunta, eu sei que tá emocionado, mas faz parte de um contexto, doutor. Doutor, vamos só aguardar que ele se recompor um pouquinho. Vamos, não, Excelência, no tempo dele. Nós somos aqui, antes de tudo, seres humanos. Eu também já tô que não me aguento aqui. Mas eu vou te cobrar aquilo que tu me prometeu, que tu disse que ia fazer direito e ia ser meu estagiário, velho. Tu te lembra? Agora tem que fazer, né? Tu te lembra? Tu me prometeu. Pode prosseguir. Vai conseguir. Pode prosseguir, doutor. Filho, assim, lá em Alpestre, na delegacia, com aqueles delegados, tu, um menino desamparado, tu se sentiu torturado por aqueles policiais, por aqueles 2 delegados, filho? Eu acho que sim, porque não era justo eles mostrar a foto do meu irmão morto pra mim, pra ver se eu falava alguma coisa. Eu acho que isso foi a pior coisa, eu acho que eu passei. Eles me mostraram as fotos do meu irmão morto, cara. Que merda. Passaram as fotos do meu irmão morto, cara. Eu tive que ver até isso, cara. Eu não tinha passado do que chega já. E tu tava sozinho lá, menor de idade, desamparado, sem um responsável, sem a presença de um advogado. Sem ninguém, cara, só eu. Tu e Deus. Ah, cara, foi foda. Tu acha, filho, que se esse conselho de sentença que absolver a tua mãe, dá pra voltar, dá pra tentar de novo? Como é que vai ser a vida? Cara, vai ser... não vai ser fácil, né, cara? Mas vai ser melhor com a mãe. A gente sabe que o meu irmão não volta mais, né? Mas com a mãe do lado, eu acho que tanto ela quanto eu seria um pouco diferente, né? Não seria a mesma coisa de sempre, mas seria um pouco diferente. Excelência, eu vou passar a palavra pro meu colega. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Anderson, tu referiu pro Dr. Jean há pouco que o Rodrigo tinha um apelido, o Rafael te deu um apelido para ele. Que apelido que era esse mesmo? Era Demo. O que significava isso? Demônio. Demônio? Isso. Tu também falou há pouco pro Ministério Público que tu tinha contato com a tua mãe, a tua avó e os teus tios enquanto ela estava presa, é isso? Isso. Então teus tios e a tua avó ficaram do lado dela, acreditam nela, acreditam que não foi ela que fez isso? Sim, com certeza. Com relação às buscas, Anderson, nos 10 dias ali, tu lembra, tu sabe ou tu viu, até mesmo se tu fez ou algum familiar teu fez, nas buscas ali na redondeza da tua casa e do vizinho, especificamente onde o Rafael foi encontrado, tu sabe se alguém chegou aí naquela caixa? Se alguém tocou na caixa? Se alguém mexeu na caixa? Sim. Até uns dias antes da coisa, todo mundo tava procurando, né? Uhum. E aí meu tio e minha avó chegaram aí lá, tocar na caixa, mexer na caixa. E aparentemente, se a caixa estivesse pesada, ela não mexeria, né? E teve até um pessoal lá que foi procurar e coisa, né? E não viram nada lá. Uhum. Qual foi teu tio que foi lá na caixa? O Alberto. Alberto? Também. Com relação à tua casa, como é que era a rotina da casa, da casa que tu morava, tu, a tua mãe e o Rafael? Que horário vocês jantavam mais ou menos? Bom, eu jantava ali por umas 7 horas por aí, né? Uhum. Assim, depois que eu chegava do serviço, geralmente eu jantava, né? Era acostumado a jantar aquele horário. Então ali por umas 7, 8 horas. Vocês tinham costume de ver novela? Cara, eu via assim, a mãe via mais, né? Porque ela ficava na sala lá vendo. Mas quando, eu ficava lá com ela, aí eu via também. Tá. A tua mãe tinha costume de ver novela? Sim. Uhum.
Deixa eu ver se tu sabe. O Rodrigo tinha costume de chegar lá na tua casa sem avisar que ia? Sim, às vezes do nada, assim, tipo, pelo menos que eu sabia, assim, do nada, às vezes ele chegava, sabe? E eu até não gostava muito que ele ia lá, né? Às vezes acho que a mãe não entendia, às vezes, por que eu não gostava, né? E eu sempre disse pra ela que eu não gostava que ele fosse lá, assim. Mas não dizia o porquê? É, eu não dizia o porquê. E tu te recorda quantas vezes foi? Mais de 2, mais de 5 vezes que ele chegou lá sem avisar ninguém, só chegou lá e bateu? Cara, teve muitas vezes? Foram algumas vezes, assim, porque depois, desde que a gente veio morar ali, fazia, eu acho que uns quase 3 anos, eu acho. Ele veio, eu acho que umas 5, 6 vezes, eu acho. Assim, sem avisar que ia? É. Sempre foi, assim, sem avisar que ia, né? Assim, pelo menos da minha parte, assim, eu não sabia, né? Que ele... E tu sabe se o Rafa sabia que ele ia lá naquele dia ou não? Pois é, assim, eu não saberia dizer, sabe? Se ele mantinha contato com o Rafael ou não, sabe? Não, tranquilo, só se soubesse mesmo. E com relação ao Dia dos Pais na escola, tu soube, ouviu falar que o Rafael teria feito uma homenagem para Alexandra? Eu acho que agora, depois desses últimos anos ali, aí foi, eu acho que só pra mãe, assim, eu acho que ele fazia mesmo, assim, só Dia pra... dos Pais, a homenagem era Alexandre. Só pra mãe. E, cara, alguma vez que tu lembre, só se tu lembrar, tu viu a tua mãe alguma vez surtada contigo, com teu irmão? Teve algum surto, assim, de brigar, xingar, gritar? Não, nunca, assim, de gritar, brigar, bater, assim, depois daquela... que a gente veio pra cá, nunca assim, sabe? Nunca. E, tipo, ela falava assim, né? Vamos dizer como toda mãe fala. Sim. Mas de gritar, bater, assim, nunca, sabe? E com relação aos jogos no celular, tu ficava muito tempo também no celular? Eu ficava bastante tempo também. Bastante tempo? Isso. E isso era motivo dela brigar muito contigo, te bater? Tu falou que ela não te bateu, mas brigar muito contigo, era algum motivo? Tipo, às vezes eu gritava bastante, né? Às vezes assim, que a gente tá jogando, às vezes não vê, né? Mas, tipo, ela ia no quarto e só pedia pra eu falar um pouco mais baixo, mas não que ela brigava ou gritava, assim, entendeu? Ela pedia só? Ela só pedia, assim. Tá bem. Assim, antes eu quero te fazer uma pergunta. Tu ouviu aqueles barulhos na noite? Para pai, indagou a tua mãe de manhã, tua mãe não falou nada. E antes de tu depor, de tu falar alguma coisa, ela pediu, lá no início, para te não contar para a polícia que tu ouviu para pai. Sim, eu contei para ela, né? E aí, eu ia falar, né? Tipo, que eu tinha escutado esse barulho e coisa. E aí ela disse que não era para mim contar, que senão eles iam desviar as buscas, sabe? Iam desviar, não sei o que. E, tipo, ela meio que deu um migué, né? Vamos dizer assim, pra mim não falar nada. Tua mãe tinha muito medo do Rodrigo? Tinha. Muito medo. Sabe por quê, filho? Cara, ele andava sempre armado, então... Tu acha que um cara que anda sempre armado, que conhece todo mundo, que vai pra cima e pra baixo, que pode mandar isso, mandar aquilo, tu acha que não pode vir amanhã e me matar lá em casa? Tu acha que eu dormi desde aquele dia até hoje? Tu acha que eu dormi bem? Nunca, cara. Nunca dormi bem. Tu ainda tens medo dele? Sim. Tenho muito medo dele. Mostra pra ele. Excelência, quer a gente mostrar algumas imagens pra ele? Acho que é melhor cortar. Mas não é imagem. Não? Essa primeira. Assim, eu gostaria, Excelência, de mostrar, é que eu estou constrangido ao extremo aqui. Porque ele disse que o Rodrigo mostrava alguns vídeos para ele, eróticos e tal. E tem no celular do Rodrigo coisa parecida. E eu queria mostrar para ele para ver se era mais ou menos aquilo, doutora. Mas eu fico até constrangido, sabe? Doutor, assim, ó, eu vou interferir porque eu, assim, eu acho desnecessário a noção de pornografia, assim,
A senhora tem toda a razão, como sempre. Não vou. Perfeito. Não vou permitir. Mas essas outras das armas eu gostaria de mostrar. Não, doutor. tudo bem. Tá? Obrigado, excelência. Não é necessário. Das armas só agora, pai. Aí, ó. Esse é o armamento do seu Rodrigo. Aí tu acha que um cara com ali, ó. Com um tipo desse aí, tu acha que o cara é gente boa? Aí. É o cara que te dá a mão aqui, tu vira as costas e dá um tiro na cabeça. Aí ele aí. É assim que era o Rodrigo? Assim? Sempre foi. Pega essas armas pra ver se tem registro. Ali ele. Ali. Nem. O cara é um bandido. Tá satisfeito? Vai ficar. Anderson, tem só mais uma pergunta para ti. Sim, claro. Tem no processo informação que moradores e vizinhos ali da região escutaram e viram que tinha um carro escuro rondando na noite que o teu irmão sumiu. Tu ouviu sobre isso? Tu sabe sobre isso? Sobre o carro? Isso, tu ouviu algum boato disso? Eu vi um carro que, tipo, ouvi que os vizinhos, assim, falaram que viram um carro na redondeza ali, aquele horário, né? Até o dono da casa, que é onde eu morava, que ele morava, tipo, na esquina de cima, ele mora na esquina de cima ali, né? Esse cara, ele falou que viu um carro perto desse horário aí, passando... O dono da casa disse que viu um carro. Isso. Tá, perfeito, só isso aí, obrigado. Assim, meu filho, se tu pudesse fazer um pedido para esse conselho de sentença, o que tu pediria? Acho que a única coisa que eu pediria, assim, mesmo, acho que prestem bastante atenção nos fatos e analisem bem, porque isso aí foi muito mal investigado. Não faz nenhum sentido, não faz nenhum total sentido, sabe? Eu acho que teria que analisar muito melhor isso aí, porque, sabe, eu acho que uma mãe que criou a vida inteira, 2 filhos sozinha, sempre zelou pelos filhos, sempre fez de tudo igual. Se fosse pra mim era uma coisa e para o Rafa era a mesma. Nunca foi diferente, sempre foi a mesma coisa. Se ela, agora o sentido, se ela quisesse matar só o Rafa, por que ela não me matou também, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então a única coisa que eu peço é prestem bastante atenção, escutem bem o que ela tem para dizer, o que o Rodrigo tem para dizer, porque eu acho que eles dois são os principais, eles que vão definir esse caso. E eu acho que se puderem, dê uma força, assim, sabe? Não que eu esteja pedindo, assim, né? Mas se pudessem absolver a minha mãe, cara, a vida mudaria muito, sabe? Mudaria porque eu sei que não foi ela, sabe? Eu sei, eu sinto isso. Mas perante a tudo isso que aconteceu, foi querendo ou não, foi indo, virou uma bola de neve. E hoje estamos aqui por causa disso, entendeu? Mas a única coisa que eu queria é que vocês olhassem bem mesmo, assim, sabe? Analisem, pensem. Não foi isso mesmo que aconteceu. Peço que compreendam. Obrigado por escutarem a minha versão, assim, sabe? E agradeço a todos vocês por estarem aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração, assim, por vocês estarem aqui. E eu acho que era isso, assim, tipo, que eu tinha para dizer, assim mesmo, doutora, da minha parte. Assim, da minha parte, estou satisfeito com o depoimento desse menino. Acho que todos nós estamos. Ok, Anderson, você está dispensado. Eu sempre esqueço dos principais, né? Dos que possuem realmente interesse e é para quem é produzida a prova. Eu peço desculpas novamente. Os jurados têm alguma pergunta? Tá, então, Anderson, você está liberado. Podemos liberar o Anderson? Tá, e você pode ficar assistindo
Tá, agora a gente vai ouvir o Rodrigo, ele solicitou para não ser ouvido na presença da Alexandra, então eu vou permitir, inclusive, que aproveitar esse momento que o Anderson possa conversar um pouco com a mãe dele, né? Aproveitar esse momento aí. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Celeste.